Você sabe por que tudo que você começa, você desiste? Quando você começa, você tem aquela empolgação, você está animado, você está motivado a iniciar. Mas existe um momento que quase ninguém fala. Não é no início e nem no final, é o meio da situação. Porque quando você está no meio de algo, aquela empolgação já não tem mais. Aquela motivação também não tem mais. E é aí que quase todo mundo desiste. E você sabe por que você e eu para no meio do caminho? Porque talvez ninguém tenha nos ensinado desde pequeno como atravessar esse meio do caminho, como atravessar essa onda. Porque para você pular no mar é fácil, o difícil é você atravessar e chegar à próxima ilha. E talvez o meio do caminho seja o verdadeiro problema. Agora seja sincero, praticamente tudo que você começa motivado. Na primeira semana é algo interessante, aquela alegria dentro do coração. E aí você fala para você mesmo, agora vai, agora é meu momento. E aí tudo bem. Na segunda semana, você ainda está ali tentando, tranquilo, mas um pouco menos motivação. Na terceira semana, você já começa parando, você nem consegue enxergar isso. É algo ali interno. E aí quando você olha, você já parou. Olha só que interessante. Você nem mesmo percebeu que estava parando, porque você está treinado para isso. Mas isso não está somente atrapalhando a sua vida, os seus planos. Não, silenciosamente você está perdendo confiança em você mesmo. Talvez não seja falta de disciplina. Talvez o problema seja que você não tenha entendido o que acontece depois do começo. Porque depois que você começa algo, as pedras maiores vão vir. E continuar é psicológico. E a psicologia vem trazendo algo muito simples e importante sobre o comportamento humano. Você não foi feito para desconforto. Isso mesmo. O nosso cérebro foi treinado para o conforto. Ele quer economizar energia a todo tempo. E isso pode afetar a sua disciplina, motivação e outras áreas da sua vida. E talvez você ache que você é preguiçoso, mas não. O único motivo disso é a sua programação cerebral. A neurociência explica que quando você começa algo novo, o seu cérebro libera dopamina. Não pela conquista, mas pela expectativa. Só que o interessante é que o seu cérebro, quando ele começa a ver a repetição disso, ele começa a perder a motivação. E aí sim o seu problema está instalado. Porque quando você gera repetição, seu cérebro não gera expectativa. E a repetição existe algo raro, extremamente raro, em pessoas que chegam lá. Ele precisa de consistência. Isso mesmo, a consistência é algo que vai fazer você mudar de vida ou mudar o cenário que você está hoje. Agora um exemplo para você entender como funciona a disciplina. Imagine só você precisa empurrar um carro. No começo é difícil, mas depois que ele pega tração, parece mais fácil. Só que chega um momento que você vai cansar, a fadiga vai te encontrar no meio do caminho. E aí talvez você já esteja querendo jogar a bandeira. Mas para que eu vou continuar empurrando esse carro? Mas imagine só o esforço que você fez para tirar esse carro do lugar. E agora você está querendo desistir. É a mesma coisa com a maioria das pessoas. Elas começam algo com expectativa, motivação, com dopamina. Mas o meio, a repetição, aquele esforço, quando você está fadigado, vai fazer você parar. E aqueles que não param de empurrar o carro, chegam aonde já escreveram no papel. Eu vou chegar lá. A disciplina não nasce no começo, nasce no meio. Mas existe um erro que faz você desistir muito mais rápido. E ele parece inofensivo. O erro é você esperar vontade, cara. Vontade muda. Vontade é emoção. E aqui é onde as pessoas caem mesmo. Por quê? As pessoas consistentes, elas não dependem de motivação. Elas não dependem de vontade para fazer algo. Elas já colocaram como um plano real. E eu preciso continuar. Mesmo quando está sem resultado, mesmo quando não tem aplausos, mesmo quando você não tem ninguém te motivando para isso. Elas continuam e continuam. É isso que é uma pessoa disciplinada. É isso que é uma pessoa consistente. É você pegar aquele peso mesmo sem força. Estudos mostram pra gente que aquelas pessoas que têm micro hábitos, micro rotinas, são muito mais eficazes do que aquelas pessoas que não têm tudo organizado, que sempre esperam motivação, esperam vontade e aí os dias vão passando. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. E aí depois ela nem sabe o que aconteceu nesses dias, porque ela estava esperando motivação e emoção. Isso altera com o dia, com a semana. Talvez você acorde motivado. Agora vai. E talvez de tarde
você já esteja sem motivação. Porque aconteceu alguma coisa na sua vida, aconteceu alguma coisa no trabalho e você já perdeu a motivação. Mas se você tiver um sistema totalmente estruturado, mesmo desmotivado, você vai fazer, você vai continuar e o resultado vai chegar. E isso conecta com algo muito importante. Por que o seu cérebro sempre busca recompensas rápidas? Eu explico isso melhor no vídeo sobre dopamina. Você pode ver isso depois. Agora, continuando. Então, qual que é o problema maior? O problema nunca foi começar. Começar exige esforço, mas o maior esforço feito é no meio. Porque no meio não tem expectativa. A sua energia já foi drenada. Agora olha só, imagine só. Aquelas pessoas que têm ideias mirabolantes para fazer um filme. Aquele filme que vai ser estrelado em todas as TVs. Quando eles têm essa ideia, talvez o produtor, e ele começa a conectar as pessoas, todo mundo ali está motivado. Cara, eu vou fazer essa cena, eu vou fazer esse movimento. Só que beleza. E quando está no meio? Porque não tem ninguém olhando, só câmera. Talvez nem dinheiro entrando, talvez saindo, o investimento. E aqueles filmes que são os melhores, aqueles filmes que impactam mesmo, são horas, dias de gravação. Esses filmes são os melhores. Por quê? Eles geram expectativa no começo, mas o meio é difícil. Mas eles continuam. Por quê? Eles já têm um resultado na mente. Lá do final, eles falam, eu vou chegar lá. Esse filme vai ser o melhor. Mas pode ser que não seja o melhor filme. Pode ser que o filme que você esteja gravando hoje, da sua vida, não seja o melhor. Mas esses atores, esses produtores, eles não desistem. Quantos produtores já gravaram vários filmes até um performar? Quantas pessoas gravaram vídeos por dias, meses e anos para um performar? Mas ela não tinha a expectativa do meio, mas ela tinha a expectativa do final. Então quando ela começou aquele projeto, era difícil, mas o meio é tenebroso. O meio não tem aplausos. Mas aqueles que querem assistir um filme estrelado, talvez indicado a Oscar, a sua vida indicada ao Oscar, porque você vai olhar para trás e vai falar, valeu a pena. Então é aqui que muitos desistem, no meio. Agora 3 aplicações práticas para você colocar hoje mesmo para rodar no seu sistema. Primeiro deles, não espere vontade, não espere motivação. Em alguns momentos você vai ter a motivação, em alguns momentos você vai ter vontade. Mas se você colocou na sua lista que você vai fazer algo, vença o meio. O meio é o segredo, porque depois do início que você gerou força e o meio que está tenebroso, o final está mais próximo. Agora essa aplicação aqui realmente faz sentido na sua vida e até na minha, faz muito sentido para mim também. Porque a gente não tropeça em rocha. Não existe ninguém que tropeça numa rocha. Não, a gente sempre tropeça naquela menor pedra. Por quê? Porque quando a gente coloca na nossa mente, coloca na nossa agenda um plano, não podemos colocar um plano gigante. Aquele plano que é realmente difícil você chegar. Não, a gente precisa colocar um dia após o outro. Então você precisa começar pequeno. Isso mesmo. Até parece bobagem, muitas pessoas, você tem que pensar grande, você tem que pensar grande, mas você tem que começar pequeno, mas não pequeno num diminutivo, que você é fraco, que você não consegue, não, você vai começar do jeito que dá, do jeito que você consegue, um dia, depois o outro, e no tempo você vai criando uma experiência muito maior. Para quando chegar àquela rocha, você escalar ela e passar por cima dela. Terceira ajuda, você precisa estruturar o seu ambiente. Porque disciplina não é força, não. É ambiente estruturado, é sistemas organizados. Então você precisa achar um momento na sua vida para você organizar a sua vida. Organizar o seu calendário, organizar as suas tarefas. É isso que seu cérebro gosta. Ele trabalha melhor com rotinas e coisas para fazer no seu determinado tempo. Então não adianta você querer melhorar talvez o seu corpo, o seu treino, as suas finanças e o seu dinheiro, se tudo que você começa, você para no meio. Eu também era assim. Esse canal é algo que eu estou procrastinando há muito tempo. Porque muitas pessoas falavam, cara, você tem um conhecimento gigante, você estuda o cérebro a fundo,
você estuda disciplina e foco, mas toda vez que eu ia começar, eu falava, depois eu faço, depois eu começo. E talvez quando eu começava, o meio era desgastante. E é desgastante. Mas precisamos sempre colocar aquele plano, aquele sonho em primeiro lugar. Mas sempre tem uma linha do ponto A e ao ponto B. O ponto A você enxerga fácil, o ponto B também. Mas o meio é algo que você não tem a certeza. Porque ninguém chega lá sem arriscar. Nenhum empreendedor hoje tinha uma visão clara do que ele ia enfrentar no meio do caminho. E aqueles que não prestaram atenção no meio, mas visaram o ponto A e o ponto B, a linha de entrada e a linha de chegada, chegaram lá com êxito. Mas no meio do caminho é uma linha sem fim, baixos e altos. E você pode vencer, porque eu estou vencendo. E você vai vencer, você vai conseguir. Agora me responde uma coisa aqui pra mim. Você costuma desistir porque perde o interesse ou porque realmente está difícil? Qual dos dois realmente estão impactando a sua vida hoje? Talvez você não precise de mais motivação. Talvez você não precisa ser o mais disciplinado. Talvez o único caminho que você precisa aprender e desviar a sua atenção, que o seu cérebro ele quer realmente que você não chegue lá, é o meio. Isso mesmo, porque a maioria das pessoas começam algo. Muitas pessoas começam um negócio próprio, muitas pessoas começam um canal, muitas pessoas começam um treino, muitas pessoas começam dieta. Mas a porcentagem é mínima daqueles que chegam no final. A porcentagem é mínima daqueles que suportam o meio do caminho. E o meio do caminho define uma coisa. Define se você é uma pessoa disciplinada, focada e está realmente querendo chegar na onde você já estipulou no seu cérebro. Porque aqueles que chegam, eles continuam mesmo quando perde a graça. E isso é raro. Porque isso constrói algo raro na sua mente. Confiança em si mesmo. E isso muda tudo. Porque quando você vence algo assim, não tem mais nada que você não vença. Nenhum treino difícil, nenhuma dieta difícil, nem investimento difícil, nem empreendimento difícil. Você já venceu. Você já está treinando seu cérebro que o meio é difícil, mas você consegue suportar qualquer meio, qualquer dificuldade que esteja no meio do caminho. Cara, se você quer desenvolver foco, disciplina, saber como que seu cérebro funciona e como que seu cérebro te sabota em várias coisas da sua vida, nos seus treinos, na dieta, no seu foco, nos seus empreendimentos, na sua vida em real, se inscreve nesse canal. Porque aqui a gente não vai fazer nada diferente do que a gente já foi ensinado assim, mas perdemos com o tempo. Aqui a gente aprende 1% todos os dias. Isso mesmo, é melhor 1% todos os dias do que tentar fazer 100% e sempre parar no meio. Agora comente aqui, qual que é a sua maior dificuldade? Em começar alguma coisa ou continuar fazendo aquilo que você já planejou? Beleza, meus queridos? Muito obrigado, até a próxima. Vou deixar 2 vídeos aqui muito importantes para você saber como o seu cérebro está trabalhando, como o sistema está fazendo para você perder a sua motivação, perder a sua disciplina, como é que a dopamina trabalha na sua mente. Beleza? Até a próxima, até o próximo vídeo. 1% melhor todos os dias.